Oeste com Elas recebe agora Isaac Carlos, economista do Instituto Milênio. Isaac, bom dia, seja muito bem-vindo ao Oeste com Elas. Bom dia Marina, bom dia Paula, bom dia Júlia, bom dia André, bom dia a todos. Isaac, a minha primeira pergunta, eu queria que você desse um panorama mais geral para a gente das grandes mudanças que nós podemos esperar com essa reforma tributária. Bom, primeiro eu acho que é preciso dizer que o melhor dos tributos é aquele que não é pago, né? Mas infelizmente, como no mundo contemporâneo não é possível que nós não paguemos tributo, o segundo melhor tributo é aquele que tem três grandes características. Primeiro, é um tributo simplificado. Segundo, é um tributo que seja mais equânime. E terceiro, pode ser um tributo que cause menos impacto na sociedade, nas decisões como um todo. Aí eu vou dar um passinho atrás nessa resolução e nessa resposta para dizer que a nossa reforma tributária vai juntar dois tributos, na verdade vai juntar 5 tributos, 3 que são de competências federais e 2 que são estaduais e municipais, em 2 outros grandes tributos, que são o CBS, que é a junção de PIS, COFINS e IPI, e nós vamos juntar ICMS e ISS no que nós chamamos de IBS. Tá? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Vamos lá, por que isso é importante para a gente? O que nós vamos ter aqui agora? Nós vamos ter algumas mudanças entre os setores em algumas categorias. Então, nós vamos mudar a incidência do imposto entre origem e destino, nós vamos mudar a forma de tributação e nós vamos mudar a forma de geração de créditos tributários, o que impacta diretamente empresas que estão no MEI, no Simples Nacional, e impacta também setores econômicos, como agro, indústria, comércio e serviços. O que não muda e o que muda indiretamente para quem é MEI e para quem está no Simples Nacional, desculpa. Claro. Bom, vamos lá. O que é importante a gente dizer aqui? Que tanto o MEI quanto o Simples Nacional, eles foram preservados nessa reforma tributária. Então o MEI, ele continua pagando um valor fixo mensal ali, com simplicidade operacional e as mesmas obrigações acessórias reduzidas que nós já existimos. Então isso não muda. O que nós temos de diferente? Nesse novo sistema do IVA, as empresas podem optar ou não, quem está no MEI e no Simples Nacional, em gerar créditos tributários. O que significa isso? Que ao invés dela recolher os impostos simplificados, ela vai recolher os impostos por meio do IBS e do CBS. E isso pode gerar créditos tributários e pode gerar um ganho de competitividade para essas empresas. Então, o que nós temos de impacto para Simples Nacional e para MEI são impactos indiretos, porque isso muda a competitividade relativa dos segmentos. Em outras palavras, se você é uma empresa que está no regime de lucro presumido, por exemplo, e você vai contratar uma empresa que presta serviço para você, ela pode estar no MEI ou pode ser outra empresa de lucro presumido. Se você contrata uma empresa de lucro presumido, você vai ter crédito de ICMS, crédito do IBS e do CBS para abater, o que torna o seu produto e o seu pagamento mais barato. Agora, se você contrata uma empresa que é MEI ou que é Simples Nacional, a competitividade muda porque ela não gera créditos tributários ou pode não gerar créditos tributários e, por isso, o impacto e o custo desses produtos adquiridos de empresas do MEI e do Simples Nacional são potencialmente mais caras. Então, a mensagem que fica aqui é que o que muda para aquelas empresas que estão no Simples e que estão no MEI é o custo relativo e, portanto, a competitividade dessas empresas vis-à-vis as que estarão obrigatoriamente na reforma tributária, aquelas que têm lucro presumido. Isaac, parece que a reforma, para simplificar, não ficou tão mais simples assim, né? Está mais confusa do que antes. E o setor de serviços é o que falam que mais emprega no país. E eu gostaria de saber o que muda financeiramente para quem trabalha nesse setor. Na verdade, a ideia da reforma é boa, a ideia da simplificação é legal. O problema é que a reforma tributária carrega os problemas do Estado brasileiro, ela não soluciona problemas do Estado brasileiro. Nós continuamos com o maior IVA do planeta Terra, o nosso IVA vai ser elevadíssimo, a carga tributária vai ser elevada, nós temos muitas exceções e, além de termos muitas exceções e uma carga tributária elevada, nós temos um prazo de mutação desse sistema, o que a gente chama do prazo muito longo, que vai até 2033. Esse prazo longo para que a gente faça a transferência completa para o novo sistema tributário gera muitos impactos, gera muita incerteza e pode acabar gerando ali muita judicialização também, muito contencioso por conta disso. Eu já disse aqui que impacta relativamente a competitividade das empresas do MEI e do Simples Nacional, e é preciso lembrar que essas empresas representam aproximadamente 70% das empresas existentes no país. Isso significa que
70% das empresas do país perdem competitividade relativamente por optarem pelo MEI e pelo Simples Nacional. Isso também impacta da mesma magnitude o segmento de serviços. Por quê? Quando nós estamos criando um IVA que gera crédito ICMS, nós estamos substituindo ICMS e ISS pelo IBS, nós estamos criando um sistema em que nós estamos redistribuindo a carga tributária entre os segmentos. O que significa que, na prática, a indústria tende a pagar um pouco menos de impostos, porque ela vai gerar créditos ao longo do processo e, portanto, vai abater esses impostos e, consequentemente, vai pagar um nível de impostos que é menor. Comparativamente, o segmento de serviços, que gera pouco crédito tributário, justamente porque ele compra poucos de outros, compra pouco, é muito intensivo em mão de obra e por isso não gera crédito tributário, vai acabar custando um pouco mais. Nós temos ali, é verdade, algumas exceções, bastante exceções para ser preciso, né? No segmento de alimentos, de bebidas, de transporte público, tem algumas exceções para o segmento de construção civil também, mas o fato é que o setor de serviços vai ser mais penalizado porque ele será mais tributado do que ele é hoje em dia, então na prática a tendência é que nós observemos preços de bens e serviços ficando mais caros assim que a gente acabar a transição da reforma tributária. Isaac, prazer falar contigo, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Você foi ao ponto agora, pelo menos para mim, a grande questão que é justamente a reforma ser boa, mas a sua aplicação carregar a nossa cultura, né? Eu falo muito isso no direito, as nossas leis todas são ótimas, o problema é na hora que a gente vai aplicar. Inclusive esse último código de conduta, né, que o Fachin quis importar da Alemanha, eu falei, só faltava o juiz alemão. O problema não é importar a lei, falta o juiz alemão para cumprir o código alemão. Mas, Isaac, e aí dentro desse contexto, eu queria um pouco que você falasse qual vai ser o impacto no agro, porque o agro é justamente desse momento da aplicação da cultura visto pelo nosso governo como um setor ruim, existe um preconceito, um ódio, etc. Como é que isso está na reforma e como é que você acha que vai ser o impacto prático no agro? Bom, isso é muito importante, né? A gente trata a reforma tributária como se ela fosse resolver todos os problemas do Brasil. Na verdade, todos os problemas existentes no Brasil estão manifestos e explícitos na reforma tributária. Vide a sua carga elevada, esse comitê para fiscalizar a redistribuição dos impostos regionais, a manutenção das benesses regionais, como por exemplo a Zona Franca de Manaus e outras regiões favorecidas. Tudo isso é carregado na reforma tributária, tudo isso majora a alíquota e tudo isso faz com que nós tenhamos um prazo de transição longo, complexo e muita insegurança. Essa insegurança não é diferente no agronegócio e talvez aqui esteja o principal ponto de insegurança em relação à transição da reforma tributária. Por quê? Quando nós construímos a reforma tributária, um dos pilares dela era manter e preservar a competitividade que existia no setor, já que hoje o setor agropecuário já opera com ampla desoneração e com muitos regimes especiais. A Constituição prevê um tratamento diferenciado para produtos agropecuários, incluindo algumas alíquotas reduzidas e manutenção de alguns mecanismos que evitam um aumento significativo da carga tributária, especialmente alimentos. Nós vamos lembrar que nós desoneramos produtos que estão na cesta básica, nós desoneramos alimentos que nós chamamos de essenciais, a mesma coisa para bebidas e, comparativamente, nós criamos aquilo que a gente chama de imposto do pecado para taxar aqueles itens, para arrecadar mais com aqueles itens que supostamente fazem mal à saúde ou que não são benéficos para a economia, como, por exemplo, refrigerantes e produtos com muita gordura trans ou com muito açúcar, efetivamente. O fato é que grande parte da reforma tributária e das alíquotas incidentes sobre produtos agropecuários ainda não estão regulamentadas, o que abre um amplo espaço para discussão e, claro, uma grande insegurança jurídica sobre o que acontecerá com o setor agropecuário. A única coisa que nós sabemos efetivamente é que nós não taxaremos a exportação de produtos agropecuários e que, portanto, quando nós formos exportar produtos agropecuários, terá uma incidência de impostos menor do que é hoje em dia, porque nós vamos devolver esse crédito. Agora, como é que nós vamos fazer essa devolução desse crédito no operacional? Isso não está definido e regulamentado ainda, infelizmente. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.